Boa tarde, minhas borboletas! Boa tarde, minha gente maravilhosa! Sejam todos bem-vindos! Vamos começar aqui mais uma live hoje. São 1h01 do dia 24 de setembro de 2023. O pessoal tá chegando. Como é que vocês estão? Tudo bem? Eu tô abrindo aqui o nosso roteirinho enquanto a gente vai conversando um pouquinho. Tá um dia lindo de sol hoje, novamente. Domingo passado também tava. E aqui também tá. Aqui também não, aqui de novo tá com um dia lindo de sol. E por aí, como é que tá na cidade de vocês? E também me falem se vocês estão me vendo e me ouvindo bem. Se vocês estiverem me vendo e me ouvindo bem, por favor, digita o número 2 para eu saber que tá tudo certinho aí com vocês. Hoje o tema da nossa live, da nossa aula, é um mecanismo de defesa do ego, que é a identificação com o agressor. Mas o que será isso, identificação com o agressor? Ó, Elisa já respondeu. Obrigado, que bom então que estão me vendo e me ouvindo bem. Antes de a gente começar, eu sempre gosto de fazer uma pergunta para vocês e também dar os primeiros recados ali, que eu sempre falo que a live não fica gravada aqui. Ela depois vai lá pro canal Psique da Criança no YouTube, então eu deixo ela lá, a live toda, tá? Aqui não fica. Quem quiser ir perguntando alguma coisa, pode ir falando, pode ir perguntando. Eu vou respondendo conforme a gente vai passando. Se tiver alguma dúvida, se de repente perdeu alguma explicação e quer que eu explique de novo, não tem problema, gente. Eu quero que vocês se sintam à vontade. À vontade, quer dizer, né? À vontade pra perguntarem o que vocês quiserem. Então, vamos lá. Identificação com o agressor. O que vocês acham que isso significa? O que pra vocês, assim, ó, não se preocupem com resposta, vai ser uma resposta certa, vai ser uma resposta errada, não se preocupa com isso. Preocupa só em me dizer o que vocês acham que é identificação com o agressor. Vou dar uns minutinhos aqui pra vocês. Vocês já ouviram alguém falar assim, ó? Ou se não falar, uma terceira pessoa falar daquela pessoa. Ah, eu vivi num relacionamento abusivo e eu me tornei abusiva. Ah, eu sofri violência sexual e me tornei abusador ou abusadora. Ah, o meu pai me agredia e hoje eu agrido meu filho. Vocês já ouviram alguém falar isso? Ou outra pessoa falar de alguém, tipo, aquela pessoa viveu um relacionamento muito abusivo, ela teve uma infância extremamente conflitante e agora ela reproduz tudo que aconteceu com ela lá na infância. A gente vai entender o porquê. Isso, você repete o ciclo inconsciente, isso mesmo. Então, quantas pessoas a gente já ouviu falando isso? Quantas pessoas a gente também já deve ter falado? Aquela pessoa passou por tal situação e hoje comete a mesma coisa. Mas assim, por que ele é um mecanismo de defesa do ego? Porque lá quando a gente é criança, o que acontece? A gente tá passando lá no complexo de Édipo. Quando a gente sai do complexo de Édipo lá nos 6 anos, por volta dos 6 anos, o que acontece? A gente já está com o nosso superego formado. E o superego, o que ele é? Aquilo que dá, aquela nossa moral. Não aquilo que dá, aquilo que é a nossa moral. Como se ele fosse um pai. Um pai assim que dissesse o que é certo, o que é errado, o que é bom e o que é ruim. Você aprende que aquilo é o correto de ser recebido. Isso, Laila, mais ou menos isso. A gente vai falar sobre... Vai entrar já logo aí.
Então, o que aconteceu? Quem que descobriu esse mecanismo de defesa? Foi a Anna Freud, lá em 1936. A Anna Freud, ela era filha do Freud e ela trabalhava com crianças. Então, dali ela começou a observar e começou a ver como que as crianças estavam reproduzindo os padrões que muitas vezes os pais vivenciavam dentro de casa. Então, descrito por Anna Freud em 1936, esse mecanismo de defesa chamado de identificação com o agressor, o sujeito confrontado com um perigo, quer dizer, aquela pessoa que é confrontada com um perigo de fora, exterior, imita física, ou seja, daí ela pode agredir violência física ou moralmente ou violência psicológica, reproduzindo a agressão em sua totalidade, ou seja, ela faz a mesma coisa que aquela outra pessoa fez. Quando diz assim, ó, reproduzindo a agressão na sua totalidade, é que é exatamente, é como se desse um copia e cola, sabe? Muitas vezes a gente até escuta algumas pessoas falando assim, eu já tive pacientes assim, nossa, o que ele faz é exatamente igual, mas igual o pai dele. Ou o que ela faz é exatamente igual a mãe dela. Igual, não tira e não coloca nada, porque é igualzinho. O jeito que fala, a forma que grita, como é violento, como é, sei lá, abusiva. Então, a gente vai entendendo que a pessoa vai reproduzindo essa agressão de uma forma total ali, imitando físico ou moralmente o agressor ou adotando parcialmente as suas características. Como assim suas características? O seu estilo. Como que essa pessoa é? Não fisicamente, tá? Mas como que essa pessoa é no jeito. Aí a criança vai fazendo o que? Ela vai imitando esse jeito. A gente fala até assim, parece que essa criança se torna um mini pai e uma mini mãe. Do que ela vai fazendo de tão parecido, de tão igual. Por isso, gente, que devemos tomar cuidado com o que a gente faz. Por isso que violência gera violência, porque existe esse mecanismo de defesa do ego, que há pessoas que não conseguem sair dessa reprodução e que continuam perpetuando isso por muito e muito tempo ainda. Então, por isso que tem que tomar muito cuidado com o que tá reproduzindo, com o que tá mostrando para a criança, o exemplo que você tá dando. Ao personificar o agressor, o que é personificar? Aquela pessoa vai ficar igual ao agressor, ou seja, ao assumir seus atributos ou imitar sua agressão, a criança transforma-se de uma pessoa ameaçada para uma pessoa que agora ameaça. Então quer dizer assim, ó, bullying pode ser isso também, pode, dentro de casa a criança pode estar vivendo isso, e o que acontece quando ela chega lá na escola, quando ela chega lá em outro local, mas na escola principalmente, ela sai daquela pessoa ameaçada para ser uma pessoa que ameaça. Mas por que ela faz isso? Porque dessa forma ela alivia a angústia de se posicionar do lado de frágil e impotente de vítima. Por exemplo, essa criança apanha muito mesmo. Esse menino apanha do pai muito. Quando ele chega na escola, ele é sempre muito valentão. E daí ele começa a amedrontar, a ameaçar as outras crianças, reproduzindo exatamente o que o pai faz. E por que ele começa a ficar assim? Porque na hora que ele saiu desse papel de vítima, opa, eu não sou mais aquela pessoa que é frágil, que é impotente, que não consegue dar conta, que tá borbulhando de angústia, de ansiedade, porque tá naquela posição onde só sofre, onde só tá sofrendo, e passa para aquela posição, opa, eu posso também ser essa ameaça. Eu posso ser grande com isso. E daí você faz o quê? Você ameaça outra pessoa, você torna outra pessoa vítima. Esse mecanismo de defesa, a identificação com o agressor,
Começa lá na formação inicial do superego, que é ali que a gente viu, tem o complexo de Édipo. A gente passa do complexo de Édipo lá quando tá com mais ou menos 6 anos. A gente diz que o herdeiro do complexo de Édipo é o superego. Então, tudo que aconteceu até aquele momento vai ficar muito marcado pra gente. Seja culpa, seja as questões morais, seja o que for certo, seja o que for errado, o que for bom, o que for ruim, se eu devo fazer aquilo para aquela pessoa, se eu não devo, tudo isso vai acontecendo ali no superego, que é o que vai dizendo para ela, olha, tudo bem você não gostar de tal pessoa, mas você não pode agredi-la. Não é assim com a identificação com o agressor, tá? Porque ele não internaliza essa questão da culpa e da crítica, da autocrítica. Então, a criança incorpora a autoridade e a crítica dos pais. Ou seja, ela pega pra ela aquela autoridade, aquela crítica que os pais fazem. Crítica como? Crítica aos outros. Fase preliminar à moralidade, que é o que vem um pouquinho antes dela começar ali no complexo de Édipo. A criança ainda não faz a autocrítica, ela não sabe fazer isso ainda. Mas com base nos pais internalizados, essa criança age como se fosse um mini pai e uma mini mãe. Lembra que eu falei pra vocês ali um pouco antes sobre essa questão? Que a criança ela vai agir como um mini pai e uma mini mãe, fazendo exatamente o que eles fazem. Por quê? Ela não tem autocrítica. Então, ela não tá lidando com aquela questão assim, então se eu fizer mal para aquela pessoa, será que isso vai prejudicar ela? Será que isso vai fazer ela sofrer? Será que isso é certo? Ela não tem ainda isso. E ela também não tem aquele sentimento de culpa internalizado, que é o que vai acontecendo lá na formação do superego. O Hugo aqui perguntou para ele, ele não estaria agredindo, seria algo moral para ele, para o agressor. Vamos dizer, não diria que seria algo moral, tá, Hugo? Não diria que seria algo moral, mas para ele não seria uma forma de ele tá fazendo mal para outra pessoa, mas sim de ele tá aliviando a angústia que ele sente de ter sido vítima algum dia. Entende? Eu vou falar ali pra vocês também que essa identificação com o agressor, ela é muitas vezes impulsiva e inconsciente. Então, na hora que a pessoa faz, ela não tá assim, bom, então eu estou fazendo isso, sabe? Porque ele ainda não tem essa noção. Porque ele ainda não tem essa noção, a criança, isso mesmo. É a criança que vai se tornando o futuro agressor. Então, por essa razão, muitas pessoas agredidas que se tornam agressores apresentam prejuízos aonde? No desenvolvimento da culpa, elas não se sentem culpadas, quer dizer, se isso continuar, lá na frente ela não vai estar se sentindo culpada em fazer isso. Então, Hugo, pra te falar ali, ó, até um certo período a criança, como ela não tá internalizando essa culpa, ela não tá desenvolvendo essa culpa, ela vai crescer com essa falta de culpa. Se ela não tiver alguém pra tirar ela desse meio, entende? Outra pessoa que ela tenha outro exemplo. Entende? Porque, mas tem crianças às vezes que estão vivendo com pessoas que são agressivas, que são abusivas, mas não se tornam. Sim, porque daí tem vários outros fatores. Fatores de resiliência, fatores de outras pessoas fazerem parte da vida dessa criança e fazerem parte, assim, constante, não uma vez ou outra. Deixa eu ver. Estou com um caso dessa reprodução na vida adulta. Esse adulto coloca a culpa nos outros. Tudo que acontece de errado com ele... a culpa é do outro.
O ambiente conta muito, conta sim, tá? Por isso que é muito importante. Então ele tem um prejuízo no desenvolvimento da culpa e mantém a agressividade voltada para fora, para o outro. Porque o que vai acontecendo? A gente vai aprendendo com o passar do tempo, que quando a gente tá com raiva, quando a gente tá irritado, quando a gente tá frustrado, a gente vai ter ferramentas para conseguir lidar com essa agressividade que vai estar ali borbulhando na gente. Mas não jogando para fora e fazendo e esparramando numa outra pessoa. Né? Por exemplo, eu tô com raiva, então eu vou chegar e vou agora bater naquela pessoa. Não, a gente não faz isso, porque a gente tem esse desenvolvimento da culpa e também tem a gente mantém essas ferramentas para lidar com a agressividade. Por isso que é muito, muito importante quando a criança começa a ter ela começa a bater, ela começa a puxar cabelo, ela começa a fazer alguma coisa desse tipo. O que a gente faz? A gente sempre coloca o limite e a gente pode mostrar para ela que tem outras formas de ela lidar com essa agressividade, que ela não pode bater nas outras pessoas. Então, assim, tem um vídeo que rola na internet que ele é muito... Já vou aqui te responder, tá, boba? Tenho 2 adolescentes com personalidades bem diferentes. Tenho gêmeos, quer dizer, com personalidades bem diferentes. 2 adolescentes de 15 anos. Porém... Deixa eu ver aqui, gente. Tem mais uma pergunta. Eu já vou falar pra vocês, já vou continuar. Esse conteúdo vai estar no grupo de estudo quando começa. Então, vou falar pra vocês quando que vai começar o grupo de estudo. Vou fazer uma postagem colocando e esses e outros assuntos vão estar sim no grupo de estudo. Principalmente a questão do ambiente. Como que o ambiente vai reproduzindo a criança, como que ele vai ajudando nessa maturação do desenvolvimento emocional da criança. Vai estar assim, esse conteúdo vai estar riquíssimo, gente. Vou postar depois pra vocês lá como que vai ser, horários, datas, valores, tudo certinho do grupo de estudo. Tá certo? Foi o Dado aqui que perguntou. Estou com o caso de um menino de 6 anos que vejo nas suas falas. Conversamos depois, por favor, continue. Te chamo no dia, tá certo. E aí, o que acontece? O ambiente, ele vai influenciando demais aquela pessoa. E daí, quando a criança começa a bater, a gente faz o quê? A gente começa a dar o limite pra ela. Existe um vídeo na internet, era disso que eu ia falar. Que tem uma criança que ela tá chutando. Eles estão num restaurante e a criança tá chutando, assim, uma mesa, ou chutando... Eu não sei bem o que ela tá chutando, mas ela está chutando alguma coisa. E todos os adultos que estão atrás dela estão rindo, dando gargalhada, achando uma graça e incentivando aquilo. Incentivando que ela continue. E não só incentivando com palavras, mas quando a gente ri, quando a gente acha graça. Ai, que bonitinho, olha só. Que não tem nada de bonitinho aí, o que a criança vai pensar? Tá tudo bem estar fazendo isso? Porque o adulto não colocou limite, o adulto não achou errado. Então, não é errado fazer isso. Eu não preciso me sentir culpado por estar fazendo isso. Porque o adulto fez o quê? Não pôs o limite, não estabeleceu o limite com aquela criança. Isso, Hugo, tem um grupo de estudo. Depois eu te mando, me dá um oi ali no direct que eu te mando daí o formulário, tá? Lá tem o formulário pra preencher do grupo de estudo. Cria os 2 igual, eles tiveram perdas, o pai não procura se tem a minha. O pai não procura, na verdade... eu não entendi muito bem aqui, Borba. Eles perderam o pai e daí ele só tem a você?
Muitas vezes um dos filhos se identificava mais com o pai, vamos dizer, e daí perdeu o pai, tá? E o pai já tinha esse comportamento. Então, como ele se identificava mais com o pai, ele acaba como se transformasse num mini pai. Né? Não mini pai, né? Porque ele já é adolescente, mas entende como é que eu quero dizer? Ele vai reproduzir a mesma situação que o pai fazia, as mesmas reações, as mesmas ações. Tenho 2 filhos, um com 5, outro com 3. Como lidar com as brigas? Bom, olha, geralmente quando as crianças estão brigando, a gente sempre acaba achando um culpado. Ah, porque esse machucou esse. Primeira coisa, separa eles durante um tempo, uns 5 minutos, para acalmar o ânimo, dá uma água, lava o rosto, conversa primeiro com um, conversa depois com o outro, tenta escutar o lado dos dois na história, tá? Porque geralmente o que acontece? Quando a criança é maior e é ela que brigou, a gente tem a tendência de afastar ela e ficar com o menor. E dizer, o que aconteceu? Ele te machucou? Não faz isso. Porque daí vai criando uma rivalidade entre essas crianças. Então não faz. Separa eles durante uns minutinhos, dá uma água, respirar um pouco, porque a gente tá aqui, ó, borbulhando. As crianças estão ali borbulhando de raiva logo depois da briga. E faz isso, conversa com um, depois conversa com outro e tenta achar uma maneira de vocês encontrarem uma solução. Tanto falando com um, quanto falando com o outro. Show e paz. Bom, então falei ali por essas razões, as pessoas muito agredidas que se tornam agressores apresentam prejuízo no desenvolvimento da culpa e colocam a agressão sempre para fora, sempre para o outro. Mas o que acontece? Se algum dia uma pessoa teve lá no papel de vítima e teve que lidar com as angústias e a impotência de estar nesse papel, por que impotência? A criança tá lá e tá sendo violentada, tá sendo abusada, alguma coisa desse tipo. O que acontece? Essa criança é impotente por quê? Porque ela não pode simplesmente sair daquele lugar e ir embora. Ela não tem como entrar num conflito com aquela outra pessoa. Porque aquela pessoa vai ameaçar ela, vai dizer, se você contar, se você falar, ninguém vai acreditar. Então ela está impotente e ela é frágil porque ela não tem com ninguém, ela não tem ninguém para contar. Vamos dizer, teve uma reportagem que saiu há muito tempo atrás, vou dizer porque é bem essa questão aqui do papel de vítima, de impotente e fragilizada, que a menina filmou o padrasto abusando dela e pegou a fita e falou aqui, mãe, tá aqui a prova que você queria não, né? Mas tá aqui a prova do que eu tenho te falado há muito tempo. Imagina alguém ter que chegar nesse nível, uma criança ter que chegar nesse nível pro pai acreditar. Então quer dizer, olha como ela é fragilizada e impotente. Muitas vezes os pais até sabem e fazem o quê? Tem pai, tem mãe que tenta deixar isso lá jogado empurra a poeira pra debaixo do tapete. Então assim, nas suas relações, tudo que fizer, essa pessoa, nas suas relações, tudo que fizer, ela se lembrar desse papel de vítima, desse papel de frágil, desse papel de fraca, muitas vezes ela vai achar, desse papel de impotente, de eu não consigo sair daqui, eu não consigo confrontar, brigar, ou aqui lutar, tá, gente? Lutar no sentido entrar num conflito com aquela pessoa pra poder dizer, olha, para, não vai fazer mais isso. O que acontece? Ao invés de ela vai começar a se lembrar desse papel de vitimização, e aí, na hora que ela começar a se lembrar disso, vai ativar o mecanismo de defesa. É como se fosse um estralo mesmo.
com a identificação do agressor. Com, então eu sofri isso, mas eu posso fazer isso também para outra pessoa. Porque o que acontece na hora que ela se identifica com o agressor? Ela ofusca, ela apaga as fragilidades dela. Quer dizer, hoje não sou eu que sou frágil, mas sim é o outro. Eu sou forte aqui agora. Eu tô sendo o agressor, mas não quer dizer que ela tá consciente dessa situação. Isso pode acontecer de forma impulsiva e inconsciente. Pra gente não pensar que às vezes a pessoa vai fazendo porque ela tem consciência do que ela está fazendo. É tão insuportável pra pessoa se ver no papel de vítima que o ego se defende pela agressão ao mínimo sinal que a postura do outro denuncia de fraqueza em você. Então você tá lá, vamos dizer, com uma outra pessoa e de repente ela toma uma atitude, tem um comportamento, faz uma ação que te deixa muito amedrontado. Quer dizer, você ficou frágil diante daquela situação. O que você vai fazer? Você muitas vezes pode agredir verbalmente aquela pessoa. Sabe, como se quisesse sair por cima, dizer, olha, eu não vou permitir que você traga as minhas fragilidades à tona. Só um pouquinho, gente. Deixa eu só passar aqui que eu apertei e tirei. E aí, o que acontece? É por isso que muitos pais se tornam agressivos ao lidar com qualquer fragilidade dos filhos. Porque lembram da sua própria fragilidade quando eram criança. Então, quando a criança, por exemplo, chora, ela tá frágil, porque ela tá chorando. E o pai começa a se irritar. E aí, o que ele faz? Às vezes ele pode bater na criança, ou engole o choro, para de chorar, não aguento mais ouvir o choro, ou fica quieta, vai pro quarto, alguma dessas coisas. O que acontece? Será que naquele período que ele estava, que ele era criança, não que ele estava, que ele era criança, quando ele sentia nessa posição frágil de choro, de precisar de apoio, de suporte do pai e da mãe, não acontecia a mesma coisa? Então ele estava no papel de vítima. E aí ele passa para o papel de agressor. Gente, mas quanto desse agressor pode às vezes estar dominando a vida da pessoa? Quanto será desse agressor que você teve, seja pai, seja mãe, seja tio, ou seja qualquer outra pessoa, seja um professor, seja o que for, pode acontecer de você estar ainda carregando toda essa forma de agressão que essa pessoa teve contigo. Então, tudo isso, será que é válido para continuar esse ciclo? Será que eu não consigo quebrar esse ciclo? Consegue. É fácil? Não é fácil. Mas é importantíssimo fazer isso. Porque a partir do momento que tu toma consciência, que tu começa a entender o que está acontecendo contigo, você vai começando também a modificar a forma que você vai se vendo e vai vendo o outro. Que nem sempre o outro está te atacando, que nem sempre o outro está vindo pra querer te fragilizar ou pra querer te deixar de uma forma suscetível a alguma coisa, nada disso. Deixa eu ver aqui, gente. Existe um vídeo no YouTube, eu vou ver aonde que tá esse vídeo. Eu peguei faz um tempo e agora eu não lembro. É um caso de um menino que diz assim: quando a criança deixa de ser vítima. Esse é o nome. Quando a criança deixa de ser vítima. Acho que é um caso de uma criança lá nos Estados Unidos, se eu não me engano, só que eu não lembro o nome dele.
tá, gente? Eu não vou lembrar agora pra falar pra vocês, mas eu sei que o título do vídeo ou do documentário é esse. Quando a criança deixa de ser vítima. É exatamente aqui, ó. Identificação com o agressor. O Freud tem um livro que é sobre o id, o ego, e ali fala sobre os mecanismos de defesa. É bem interessante, tá? Quem quiser também procurar para se informar, para ler. Id ego, acho que é isso. Id ego, eu não lembro ao certo, mas acho que é esse o nome do livro. E ali dentro tem todos os mecanismos de defesa do ego, que ele vai explicando também. Alguém tem alguma pergunta? Ficou com alguma dúvida sobre essa questão da identificação com o agressor? Espero que vocês tenham gostado da live. Qual livro? Id e Ego. Id e Ego. Se eu não me engano é esse. Eu posso ver e mandar depois pra vocês, tá? Ou quem quiser me pergunta ali no direct que eu mando o nome do livro bem direitinho, esse livro do Freud, tá? Eu tenho ele aqui em casa, ele é um livro muito bom. Só me pergunta ali que eu mando. Ali quem me perguntou foi o Jeff. Acho que é Jeff, né? Então manda ali um oi pelo direct, que daí eu te mando o nome do livro, tá? Mando o nome do livro, o ano, mando qual é a editora. Minha gente, minhas borboletas, muito obrigado por vocês terem ficado nesse domingo de sol aqui comigo. Ficado aí, tendo esse tempinho aqui, feito essa companhia, aprendido um pouco mais e eu também sempre aprendendo com vocês. Espero que vocês tenham um domingo excelente, maravilhoso.